Montemor, graça e paz, amém? Glória a Deus, felizes estamos por mais um dia que o Senhor tem nos dado. E estamos felizes por mais um dia, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, e felizes estamos. Antes da gente fazer menção da palavra do Senhor, tem um Celta, eu não sei se é daqui, mas um Celta preto, que começa a placa com DZ, eu não sei se é daqui, está com o vidro aberto. Nós tivemos aí no domingo um incidente, né? Nós tivemos aí alguém que também passou por isso e foi saqueado o carro. Se for o Celta preto daqui da igreja, está com o vidro aberto. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós estamos aí enquanto você vai encontrando, temos visitantes aqui hoje. Nosso coração se enche de alegria, né? Glória a Deus, vocês estão, isso, ó, de Cerquilho, direto, irmão José, irmã Rosa, Bia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Lagoinha Montemor, vocês estão felizes de tê-los aqui? Diga comigo, amém? Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar. A Fê, meu Deus, direto de Lagoinha de Campinas, né? A Fê, sua família, coisas ricas, sejam bem-vindos. Meu Deus, que bênção tê-los aqui. Irmão Felipe, que bênção. Glória a Deus, estamos muito felizes. Nosso coração regozija. Isso, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos felizes de tê-los aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bênção, nosso coração está muito feliz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, como o Senhor é bom. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Nosso coração se alegra em estar aqui com vocês. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. A partir do versículo 10, estamos aqui numa série de mensagens falando sobre os inimigos de Israel. E nós vamos entender que esses inimigos, eles ainda operam até hoje, são potestades e principados. Aqui Paulo vai estar falando sobre isso, né? Vamos ler. A partir do versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí, nós vamos ver que Paulo, ele vai falar de uma guerra, e ele vai dizer que estamos sob ataque. E ele vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra potestades, principados e contra os príncipes deste século. E nós estamos entendendo que esses inimigos que Paulo está dizendo, que Paulo está falando para nós, são inimigos que aqui ele não diz nome, mas todos os inimigos de Israel revela um principado, revela uma potestade que ainda opera nos nossos dias. E nós estamos aí dando nome a esses inimigos. O primeiro inimigo, quem que lembra qual era o nome do primeiro inimigo? Amaleque. Meu Deus, Amaleque age como?
no cansaço, na dúvida. Meu Deus, olha só, que alunos aplicados, meu Deus, que bênção, glória a Deus. A mensagem que nós estamos trazendo sobre essa série é um estudo, é para elucidar mesmo, colocar luz sobre os inimigos, porque a gente tem aprendido que tudo aquilo que a gente coloca à luz, o inimigo ele perde força, porque o inimigo ele age na escuridão, o inimigo age sem ser visto, o inimigo ele age em tendas escuras, o inimigo age em tendas negras, porque ele age sem ser visto, ele age camuflado. Então nós temos que dar luz, colocar luz. E como que a gente coloca a luz? Conhecendo. Não tem como vencer algo que eu não conheço, e a gente já tem aprendido isso. Tem como eu romper e vencer o que eu não conheço? Eu tenho como mudar algo que eu não conheço? Primeiro se trabalha na consciência. A consciência, quando é ativada, aí nós conseguimos, através da consciência ativada, aí ter exatamente as estratégias certas, trabalhar com as armas certas para a gente combater o inimigo, porque sabemos que nós estamos sob ataque. E nós entendemos que hoje o inimigo, o Israel físico, ele sempre esteve sob ataque. Hoje ele tem um inimigo declarado, que é o Irã. Mas Israel sempre, desde quando é Israel, desde quando é estabelecido como Israel, ele sempre vai guerrear e lutar contra inimigos. Então, esses inimigos todos tiveram nomes. Por que é importante nós darmos nome aos inimigos? Se nome não fosse importante, Deus não ordenaria a primeira tarefa para Adão colocar nome. Porque não tem como eu vencer o que eu não conheço de nome. Quando algo dói em mim, eu vou para o médico descobrir o nome do que eu tenho, porque não tem como curar o que eu não sei de nome. Então por isso nós precisamos dar nome. Paulo não fala os nomes dos principados, mas os principados e potestades têm nome. E a gente precisa entender com quem estamos guerreando. Precisamos dar nome. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a receber ataques, quando as coisas começam a vir pressão, quando eu começo a identificar batalhas, tendo elucidado isso, identificando os nomes dos inimigos de Israel e como eles agem, eu não sei vocês, mas eu já começo a se identificar. Opa, Amaleque está chegando. Opa, Moloque está chegando, porque foi o outro que nós aprendemos, né? Moloque age como? Abortando aquilo que está sendo gerado, abortando aquilo que está nascendo. Ele age na imaturidade, seja uma maturidade emocional ou seja uma maturidade circunstancial. Não tem, tudo na imaturidade. Moloque vai agir para nos descredenciar, para nos desonrar, para realmente abortar aquilo que está começando. E aí quando eu começo a empenhar-me em algo novo, em um projeto novo, em um sonho, aí vem a procrastinação, a autossabotagem. Opa, essa semana mesmo eu coloquei Moloque para correr da minha vida, gente. Eu falei, o quê? Tu não vai abortar o que Deus colocou no meu coração de projeto. Você não vai abortar aquilo que o Senhor gerou no meu coração. Eu me posiciono e eu te repreendo da minha história. E aí começou a ser gerado. Daqui a pouco vai ter novidade aí, viu, gente? Tá nascendo a mentoria aí. E aí o Senhor tá gerando isso. Mas aí, ó, já estava agindo. Gente, já estava aí. Isso para ser gerado, já estava aproximadamente uns 20 dias. Eu fiquei doente. Gente, começou a vir enfermidade, começou a vir coisas. E aí essa semana eu falei assim, agora eu te repreendo. Aí eu dei nome para Moloque. Eu falei, agora eu te repreendo. E nasceu, em nome de Jesus, já nasceu o primeiro módulo da mentoria. Glória a Deus. Em um dia, se posicionando e colocando luz no inimigo. Você não me manda, lero, você não me pega. E hoje nós vamos aprender sobre outro inimigo, gente. Esse inimigo a gente conhece muito bem. É um inimigo bem famoso nas escrituras. Todo mundo conhece, como a Cá falou aqui, né? É lição de kids. A gente já conhece esse inimigo desde quando a gente é criancinha. A gente já ouve falar sobre esse inimigo. Esse inimigo veio da Filístia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem me fala o nome? Veio da Filístia. Os filisteus. Meu Deus, de Filístia vem gigante. E agora? Como é a estratégia desse inimigo? O que ele age? O que ele vem afrontando? Qual é a estratégia dele? Nós vamos descobrir hoje. Só que eu quero que... Nós estamos falando sobre os inimigos de Israel. E os filisteus, a Filístia, esse povo, ele é um inimigo que veio antes de Israel, gente.
Sabe onde os filisteus aparecem? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26. Porque hoje a gente vai quebrar um pouco o protocolo do estudo, porque estamos falando sobre os inimigos de Israel. Ele afrontou o inimigo de Israel, sim, muito, por muito tempo. Foi um dos inimigos que teve mais tempo aí de afronta contra o povo de Israel. Só que este inimigo, ele estava antes de Israel. Isso é muito forte, e a gente precisa aprender isso, porque isso é muito poderoso. Gênesis capítulo 26 e versículo 15. Gênesis 26 e versículo 15, olha isso. Onde o filisteu das trevas, esse mão peluda das trevas vai aparecer. Gênesis 26, 15, olha aqui. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado. Os servos de seu pai que está falando sobre Abraão. Nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulhavam e encheram de terra. Esse inimigo, ele é um inimigo que entulha poços. Ele é um inimigo que vem para minar os seus esforços. Poços na Bíblia fala de sobrevivência. Poços na Bíblia fala de algo essencial para se viver. Poços na Bíblia fala de recursos para continuar. Esse inimigo, os filisteus, eles agem exatamente nas fontes. Ele age exatamente no seu coração. Ele age na herança dos pais. Esses poços aqui eram herança de Abraão. Filisteus, ele age em lugar de abastecimento. Os filisteus agem entulhando todos os nossos esforços de tentar continuar. E fontes na Bíblia falam muito sobre, representam fontes espirituais. Poços, né? Poços falam muito sobre fontes espirituais. Falam sobre intimidade com Deus. Falam sobre oração. Falam sobre alegria, porque nós vamos entender que no mundo espiritual, a fonte de toda a vida, a fonte de toda a alegria, não procede de algo terreno, não procede de fama, não procede de aplauso, não procede de dinheiro. Se fosse assim, rico não se suicidava. Se fosse assim, famoso não entrava em depressão. As fontes reais, as fontes poderosas que nós vemos, as verdades, fontes espirituais, é a alegria, a presença de Deus, a oração, o legado espiritual, são os dons, a identidade, são as promessas. E o que os filisteus fazem? Os filisteus não destroem Isaac primeiro. Filisteu não vem em você primeiro. Filisteu entulha a fonte, porque filisteu sabe que se entulha a fonte, destrói teu legado. Filisteu sabe que se destrói a fonte, te desestabiliza, te deixa morrendo no deserto, porque a fonte é a provisão para ter provisão de colheita. Filisteu vai agir exatamente aí para abortar a tua colheita. Por que você tenta e você não consegue se movimentar, você não consegue colher? Porque filisteu vem para entulhar o poço, e o poço é a fonte que traz o quê? Provisão de colheita. Se não tiver água para regar a semente, para regar a terra, não tem provisão. Então filisteu, ele não vem para afrontar diretamente você, ele vem para entulhar os poços. Ele vem para entulhar teu poço, tua fonte de oração. É por isso que quando você dobra os seus joelhos para orar, o que acontece? Vem um peso, tu não consegue se entregar, você não consegue orar do jeito que você gostaria. Você até vai, mas não flui, porque o poço está sendo entulhado, a fonte está sendo entulhada. Experimente ficar só mais um pouquinho e repreender o filisteu da treva. Dizer assim: eu vou continuar, porque Isaac fez isso. Filisteu entulhava, Isaac ia lá, desentulhava de novo. Ele não parava de ficar cavando o poço, porque aí o Senhor nos diz isso: não pare de continuar cavando o poço. Se ficou difícil orar, continue cavando o poço da oração. Não saia de lá sem antes o Senhor te abraçar. Não saia de lá sem o Senhor antes passar uma revelação para você. Continue cavando o poço, porque é isso que o filisteu quer cavar o poço, quer cavar a fonte na tua vida. Ele quer cavar a fonte de provisão da sua história. E isso é forte, porque o filisteu sabe que se secar a fonte, seca a provisão.
Se secar a fonte, a vida entra em colapso, porque a verdadeira fonte está em Cristo. A verdadeira fonte de alegria, de contentamento, de paz, de prosperidade, de saúde, está onde, gente? Está em Deus. Filisteu sabe, é por isso que ele vai entulhando o poço. Aí você faz um propósito, não, eu vou jejuar. Aí acontece tudo de ruim. Aí tu fica doente, os filhos ficam doentes, tudo começa entulhando o poço. Aí nisso daí o que acontece? Eu comecei a jejuar, fiquei com medo, as coisas começaram a quebrar em casa. Fiquei com medo, o inimigo se levantou, comecei a ouvir uns barulhos esquisitos, 3 da madrugada. Aí é Filisteu querendo entulhar para que você desista do propósito. E qual é o segredo para romper, Filisteu? É continuar cavando, dizer, eu não vou retroceder, eu vou continuar cavando, porque minha fonte não vem de coisa material. A fonte da minha paz, a fonte da minha alegria, a fonte da minha prosperidade, a fonte de tudo aquilo que eu posso ter, não vem de coisas que estão quebrando, não vem de homem, não vem de pessoas, não vem de ambiente. A minha fonte vem do Senhor. Então eu vou jejuar sim, eu vou orar sim, eu vou me posicionar sim, eu vou continuar cavando, mesmo que tudo esteja contrário. Mesmo que eu cave aqui, Filisteu pode colocar terra, eu vou cavar de novo, porque essa herança é minha, essa terra é minha. Meu Deus, essa família é minha, este filho é meu, esse marido é meu, este trabalho é meu, e eu vou continuar cavando. Filisteu não vai abortar minha fonte. Filisteu pode até tentar, e ele vai tentar, gente, ele vai tentar, mas eu vou continuar perseverando, eu vou continuar cavando o poço. Ele destrói aqui, eu vou e eu continuo cavando ali, eu continuo perseverando no propósito. Eu não vou desistir de acreditar. Eu acredito no legado de presença que o Senhor me deixou. É o que Isaac fez aqui. Ele acreditou no legado de seu pai. A fonte nem era dele, quem cavou o poço foi o seu pai Abraão. Porque Filisteu vem tentando cavar os poços de herança que você recebeu. Quantas heranças você recebeu? Eu não estou falando de pai físico, mas quanta herança você recebeu de pai espiritual? Quanta herança você recebeu de mãe espiritual? O que o Filisteu vem fazendo? Vem tentando entulhar a herança que você recebeu de perseverança, vem tentando entulhar a fonte que você recebeu de fé, a fonte que você recebeu de oração. Talvez uma mãe espiritual, um pai espiritual te ensinou a perseverar, te ensinou a orar, mas aí o que está acontecendo? Filisteu vem entulhar as heranças que você recebeu. Meu Deus, isso é forte. Mas se entulha aqui, tu continua cavando aqui. Aquilo foi o Senhor que te deu. Essa casa foi o Senhor que te deu, este filho foi o Senhor que te deu, esse marido foi o Senhor que te deu, essa esposa foi o Senhor que te deu, este trabalho foi o Senhor que te deu, esse chamado foi o Senhor que te deu, esse propósito foi o que o Senhor te deu. Não desista de continuar cavando, porque Filisteu da treva vai querer entulhar o que Deus te deu. E aí, muitos entulhos vêm. O entulho da distração. Quantas vezes a gente quer orar, só que a gente pega o celular e vem o bendito Instagram, a fonte da distração da humanidade. Bendito Instagram, bendito Facebook. São terras que Filisteu usa para entulhar o poço. Porque o que aborta destinos não é falta de promessa, é se distrair com aquilo que o Senhor já tem declarado e liberado sobre a tua vida. E Filisteu sabe que se entulha com distração, tu não para cavar aquilo que ele entulhou. A pessoa distraída perde propósito, perde herança. E aí você não para de crer, você continua vindo na igreja, você continua se entregando, você continua servindo, você continua no ministério, você continua ali, mas você para de cavar. Mas você para de continuar. Você para. Aí a oração fica superficial. O jejum fica superficial. Você até jejua, mas não muda nada. Você até ora, mas a sua oração não passa do teto. É pouca profundidade. Não é apostasia. Só está soterrando, ajudando o Filisteu a jogar mais terra. E tem outro entulho, chamado entulho de ofensas. Nós sempre ouvimos isso em ministrações, mas não sabemos que isso é uma forma e estratégia de Filisteu trabalhar. E é um dos entulhos mais difíceis de alguém tirar.
e cavar de novo, que é o entulho da mágoa, é o entulho do orgulho, é o entulho da falta de perdão, é o entulho do ressentimento, porque o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão tapa fontes. E o poço existe, a fonte existe, mas está cheio de terra, chamado mágoa, ressentimento. E isso paralisa propósitos. Nós temos aí o entulho da fadiga, do cansaço. Esse inimigo, ele quer vencer você pelo cansaço. Porque Isaac ia lá, desentulhava os poços. Ele ia lá e entulhava de novo, até querer você desistir. Mas aí nós vemos o segredo com Isaac. Fala assim: eu não vou desistir, é você que vai cansar, não sou eu não. Eu vou continuar. É você, filisteu, que vai cansar, e você que vai bater em retirada. Eu permaneço aqui, eu bato o pé e fico aqui. E é exatamente isso, são poços que filisteu vem cavando. E nós vamos entender que Isaac, nós já vamos discorrer para Israel e vamos ver como vencer filisteu com Israel. Mas com Isaac há uma lição também contra filisteu. Nós não vamos ver Isaac dialogando com filisteu. Isaac, ele não discute em cada entulho. Isaac não para querer tirar satisfação. Isaac não vai mandar indireta no Instagram. Isaac não vai mandar indireta nos stories. Não vai ficar fazendo comentário, dizendo é verdade, é isso mesmo, tem gente que é desse jeito mesmo. Ele não vai ficar batendo de frente com o filisteu. Ele só vai cavar. Ele não vai ficar em narrativa. Ele vai cavar, dizer: esse poço é meu. Porque tem gente que se levanta contra o teu propósito. Tem gente que se levanta contra o teu chamado. Isaac entendeu: eu não vou ficar falando contra quem está contra o meu chamado. Eu vou cavar o meu poço do chamado. Eu vou cavar minha fonte do chamado. Eu vou desentulhar o que está entulhado. Eu vou tirar a terra. Se a pessoa colocou mal, se a pessoa falou mal, se a pessoa criticou, se a pessoa não acredita no que eu carrego, eu acredito. Eu vou tirar a terra, eu vou cavar com oração, eu vou cavar com entrega, eu vou cavar com verdade, eu vou cavar com jejum, eu não vou narrar, eu não vou ficar brigando com narrativa com o filisteu, eu não vou na casa do filisteu ficar falando: por que você fez isso? Por que você não me ajudou? Por que você falou mal de mim? Por que você fez? Não, eu vou cavar, eu vou ir lá no poço do meu chamado, eu vou ir na fonte do meu propósito e dizer: Senhor, está aqui, eu entrego, Senhor, esta fonte na tua presença. Senhor, eu acredito naquilo que eu recebi de herança da tua parte. O inimigo não vai roubar aquilo que é meu. Eu me aproprio e eu acredito naquilo que o Senhor me deu. Oh, meu Deus. Nós temos que parar de discutir com o filisteu. O Senhor não manda você discutir, o Senhor manda você cavar. Oh, não gaste energia brigando com quem entulhou teus poços. Se tem alguém que não acredita, não é sobre você. Continue cavando, volte a abrir fontes. Aleluia, glória a Deus. E agora, vamos agora para Israel. Meu Deus, se teve um inimigo, gente, que mais afrontou Israel, esse inimigo foram os filisteus, foram Filístia, o povo da Filístia. E o povo da Filístia, eles não eram palestinos. Por mais que eles viviam ali na Palestina, mas eles não eram palestinos. Eles viviam ali entre os cananeus, mas eles são de origem fenícia. E nós vamos ver que eles chegaram ali na Palestina em embarcações. E eles se estabeleceram ali em uma cidade litorânea. E eles começaram a agir, a fazer cidades fortalezas. Os filisteus, eles agem assim, criando fortalezas independentes. Com Israel já estabelecido, nós vamos ver que os filisteus, eles começam a afrontar o povo de Sansão até Davi. Então, desde o juiz chamado Sansão
Até o reinado de Davi, os filisteus estão ali atormentando o povo de Israel. Agora, no reinado de Davi, somente Davi subjuga esse inimigo, porque tem um segredo, e nós vamos aprender com Davi como subjugar os filisteus. Porque, você vê, passou em Sansão, passou em Saul, passou em tantos juízes, passou em tantas outras pessoas, mas com Davi, eles foram vencidos, eles foram derrotados para sempre. Isso é forte, e é por isso que nós vamos aprender com Davi. Nós vamos ver que os filisteus, eles eram um povo extremamente avançado para a época. Nós vamos ver que na época onde os filisteus começam a afrontar o povo de Israel, o povo de Israel não conhecem o ferro ainda, e os filisteus já dominavam o ferro, já dominavam a metalúrgica. O povo de Israel, malemar, dominava a madeira. O povo filisteu já dominava o ferro. Então nós vamos ver que este inimigo, ele sempre está um passo à frente de nós. Este inimigo, ele é muito mais poderoso do que nós. A arma deste inimigo é muito mais poderosa. A tecnologia deste povo é muito mais avançada. Nós vamos ver aí até nos negócios, né? Nos negócios, nós vamos ver do lado, olhar para um lado, olhar para o outro. A gente vê até o outro, o vizinho nosso, com mais tecnologia, com um povo até melhor, né? Domina já o IA, já domina aí tantas outras técnicas, tantas outras ferramentas. A gente olha para a nossa empresa e, nossa, tenho nada. Tenho quase nada, né, irmã Rosa? A irmã Rosa tem a fábrica de camiseta. Aí tu olha para o vizinho e fala assim: nossa, que tecnologia poderosa. É, filisteu é assim. Filisteu tem tudo, tem tecnologia, mas não tem o Deus de Israel. Tem tecnologia, tem ferro, tem ar, tem tudo, mas não tem o principal, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Ah, meu Deus. E isso é poderoso, porque filisteu tinha tudo para a época, tinha tudo e um pouco mais, mas não tinha o essencial que trazia vitória. E eu fico olhando, né, para Lagoinha Monte Mó, que está nascendo. Meu Deus, não tem muita tecnologia, não tem o melhor som, não tem o melhor público, ainda está trabalhando, né? Não tem melhores equipamentos, não tem melhor tecnologia, mas temos que ter a presença do Todo-Poderoso. Pessoas que entrarem aqui têm que sentir, não é o equipamento tocando no coração, mas sentir a presença do Senhor mudando e restaurando a alma, mudando e restaurando a vida, mudando e restaurando a oração deste lugar. Tem que ser poderosa ao ponto de trazer a presença de Deus para este lugar, porque não adianta ter tecnologia, não adianta ter luz, não adianta ter tanta situação, sendo que o lugar é vazio da presença de Deus. Eu prefiro não ter tecnologia, mas ter a presença de Deus determinando o rumo daquele lugar, porque quando a gente tem a presença de Deus, pode se levantar o inimigo que for, o Deus Todo-Poderoso pleiteia as nossas guerras, pleiteia a nossa batalha. Pode não ter o melhor assento, pode não ter a melhor cadeira, mas tem a presença do Todo-Poderoso dominando o ambiente, derramando sua presença. Ah, meu Deus, oh, aleluia, oh, Jesus. Nós vamos ver que Davi, ele vai guerrear contra os filisteus. E agora Davi está em Elá, e ali está acontecendo uma grande guerra. E nós vamos ver que o povo de Israel está acuado. Filisteu vem contra eles, e Israel está lá, acuado porque não tem tecnologia nenhuma. Os únicos que tinham espada e armadura de ferro era Saul e o seu filho Jonathan. O povo de Israel não tem armadura de ferro, o povo de Israel não tem espada de ferro. O que eles têm? Nada. Só homens guerreiros. E aí eles estão lá em Elá. Agora Golias está lá naquele lugar. Golias e o povo filisteu tem estatura, tem estrutura, tem tecnologia, tem espada, tem armadura, tem carros de ferro. E isso era muito mais do que o povo tinha na época.
era a maior tecnologia da época. Os filisteus, eles lutavam no vale e na planície. E quando eles estavam no vale e na planície, nós vamos ver que no vale e na planície Israel perdia. Pega essa chave, em nome de Jesus. Quando o filisteu vinha lutar contra Israel no vale e na planície, filisteus ganhavam a guerra. Porque ali no vale e ali naquele lugar, na planície, eles conseguiam levar a tecnologia que eles tinham. Mas nós vamos ver que quando Israel levava os filisteus para a montanha, filisteu perdia a batalha. O povo de Deus, quando chamava filisteus lá para a montanha, no homem a homem, filisteu não suportava e Israel prevalecia contra os filisteus. Então quando Israel chamava o inimigo para lutar no lugar mais alto, o inimigo ele perdia. Isso nós recebemos aqui uma grande chave com isso. Não lute suas guerras nos vales, nem em planícies. Porque nos vales e nas planícies, o inimigo tem tecnologia e tecnologia avançada que você não é capaz, a tua armadura não é capaz de vencer. Nós precisamos levar o inimigo para as montanhas. Sabe o que montanha representa? Montanha representa intimidade com Deus. Montanha representa o céu. Montanha representa lugares onde eu tenho revelações de Deus. Montanha na Bíblia aparece quando aparece e vê Deus se revelando para Moisés. Moisés está lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Jesus está lá no Monte da Transfiguração e está revelando a sua glória. Porque na montanha tem a glória de Deus sendo revelada na nossa vida. E nós vamos entender que nós não temos estrutura para lutar com o filisteu no vale, nem na planície, na superfície. Nós precisamos levar o inimigo, o filisteu, para a montanha, lugar alto. Gente, quem sabe me dizer qual é o lugar mais alto que nós podemos chegar? Eu já ensinei isso aqui. Efésios capítulo 1, versículo 22 em diante. Qual que é o lugar mais alto? Os pés de Jesus. Apóstolo Paulo vai dizer que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar à destra dele nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, nos lugares mais altos. E aí apóstolo Paulo vai dizer que Deus colocou Jesus acima de todo nome, acima de todos, acima de tudo. Quando nós acessamos, e aí apóstolo Paulo vai dizer que Deus colocou Jesus, colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas deste mundo está debaixo dos pés de Jesus. Quando nós acessamos os pés de Jesus, nós encontramos o lugar mais alto da terra. A montanha mais alta da terra se chama os pés de Jesus. Quando o inimigo vem te afrontar, você precisa ir para o lugar mais alto, a montanha, que é chamado os pés de Jesus. Aos pés de Jesus você diz: Pai, o inimigo veio afrontando o Senhor. Olha a minha vida como está, olha o meu coração como está, olha a minha situação como está. Ali você leva o inimigo para onde? Para o lugar alto. E no lugar alto não tem tecnologia que vence. No lugar alto não tem armadura que vence. No lugar alto não tem espada que vence. No lugar alto não tem dardo que vence. No lugar alto os pés de Jesus acessa o sobrenatural e você tem a revelação do Senhor sobre a tua vida. Você sai de lá sabendo o que fazer, como fazer, a estratégia como ser, a estratégia do que falar. Você sabe exatamente o que fazer depois que você acessa esse lugar mais alto, que é os pés do Senhor. Nós precisamos levar o inimigo para este lugar. Nós precisamos levar para a montanha. Nós precisamos subir a montanha com Deus. E o que é subir a montanha com Deus? É subir o nível. É orar mais. É jejuar mais. Se eu estou enfrentando uma guerra, eu entendo que é uma guerra. Um inimigo vem para me afrontar. Eu preciso subir o nível. Eu preciso entender e ter discernimento para entender quanto que eu preciso de orar. Será que
uma das coisas que eu mais oro para o Senhor é: Senhor, me mostre se eu estou orando o suficiente de acordo com aquilo que eu estou enfrentando. Porque muitas vezes nós não vencemos guerras nem batalhas, não é porque o Senhor não liberou bênção, não é porque o Senhor liberou vitória para nós, é porque nós não estamos nos movimentando à altura daquilo que veio contra nós. É porque muitas vezes a gente não está se movimentando à altura, a gente não está se entregando à altura, a gente não está jejuando à altura, a gente não está se relacionando com Deus à altura. Então se o inimigo está prevalecendo, é porque eu não estou levando o inimigo para a montanha, eu não estou subindo o nível. E de acordo com a guerra, de acordo com o nível da guerra, eu tenho que ter discernimento para entender qual é o nível da oração. Eu tenho que ter discernimento para entender qual é o nível da intimidade, do secreto. Porque tem guerra que eu preciso estar mais ali. Não que eu não preciso estar todos os dias, eu preciso estar todos os dias. Mas nós temos que ter discernimento de saber o quanto devorar por isso, Senhor. Será que eu tenho orado o suficiente? Será que eu tenho me entregado o suficiente? Será que tudo aquilo que o Senhor tem me entregado de responsabilidade, eu tenho agido no mesmo nível que o Senhor tem me entregado? Será que o Senhor me entrega um filho? E muitas vezes filhos são difíceis, mas não é porque filhos são difíceis, é Deus dizendo: você precisa aumentar o nível aí da oração, você precisa aumentar o nível da entrega. Às vezes eu tenho um marido difícil, e o marido difícil só está evidenciando que eu preciso aumentar o nível da oração, aumentar o nível do jejum, aumentar o nível da verdade diante do Senhor. Oh meu Deus, será que nós estamos orando, aumentando o nível de acordo com as guerras que têm se levantado? Eu quero que você ore no seu coração agora: Senhor, me dê discernimento para entender se eu estou me movimentando à altura, subindo ao nível daquilo que eu estou enfrentando hoje. Muitas vezes vem lutas, vem enfermidades, vem afrontas, vem tantas coisas, e eu me pergunto: Senhor, será que eu estou orando no mesmo nível do que eu estou vivendo de batalha? Senhor, se eu não estiver orando no nível que eu preciso orar, Senhor, me mostra que eu preciso estar mais um pouquinho contigo, Pai. Me mostra se eu não estou me movimentando à altura, me mostra se eu não estou subindo o nível, porque nós precisamos subir o nível e levar o inimigo para a montanha. Oh meu Deus. E nós vamos ver que os filisteus vencem no vale, no raso. E o vale e o raso, na Bíblia, vai falar sobre esfera humana, onde o homem age, onde o homem coloca as mãos. Mas quando você leva o inimigo para o monte, não tem estrutura humana que suporte o poder de Deus. Lembra quando Elias levou a turma toda de Baal para o Monte Carmelo? Lá embaixo Baal estava vencendo, Baal estava afrontando o povo de Israel, Baal estava confrontando o povo, estava sucumbindo à adoração. Mas quando Elias coloca o inimigo no monte, o que acontece lá? Desce fogo do céu, destrona Baal, destrói o inimigo, e o Senhor é honrado. Ali nós vemos Deus honrando o profeta. Deus está dizendo: eu quero te honrar, profeta, eu quero te honrar, mulher, eu quero te honrar, homem, eu quero te honrar, marido, eu quero te honrar, filho, eu quero te honrar, filha. Mas leve o inimigo para o monte, porque eu vou mandar fogo do céu. Nós vamos ver que ali em Elá, aonde Golias vem afrontando, Golias é filisteu. Ali nós vamos ver que a estratégia dos filisteus é uma luta individual. Na época existia exatamente essa estratégia. A proposta é Golias contra um campeão de Israel. Isso era comum na época e nas guerras que aconteciam nas nações na época, porque eles falavam que era duelo de campeões, duelo de heróis. Um herói de cada nação guerreia contra o outro. E aí Golias e o povo filisteu vem determinando essa estratégia, dizendo: me dê um homem para que lute comigo, me dê o herói de vocês. Só que Golias era gladiador e vencedor de batalhas. E Israel, que vencedor tinha? Quem que era o lutador mais famoso de Israel? Quem? Saul. Meu Deus, Saul podia até se levantar, estava com nada também. Estava lá no arraial também se escondendo de Golias. Saul, ele era até forte e formoso, mas estava com medo de Golias. E agora nós vamos ver que
Não tinha um guerreiro famoso que venceu tantas guerras. E Golias era famoso por suas guerras vencidas. Agora, Davi, ele vai guerrear, e nós vamos ver a estratégia de Davi para vencer os filisteus. Mas em vários momentos, Davi precisou se posicionar contra os filisteus. Quando Davi já era rei, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Procura na sua Bíblia. Olha o que diz. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-ás nas suas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi, ele sempre consultava a Deus antes de subir contra o filisteu. Davi sempre perguntava para Deus sobre as suas guerras. Hoje, eu estava até conversando com uma irmã, e eu falei para ela o seguinte, falei assim: olha, tem guerra que não é para a gente vencer. Tem guerra que nem é para a gente entrar. Você sabia que tem guerra que não é para tu vencer? Tem guerra que Deus não chama nem para você entrar. Então se não é para você entrar, não é para vencer. Só que muitas vezes a gente entra em tudo que chega. A gente não consulta a Deus. A gente não pergunta a Deus: é para ir contra essa situação? Senhor, é para eu combater isso que está se levantando? Senhor, é para eu falar? É para eu me posicionar e lutar essa guerra? Não, quando chega a batalha a gente já vai guerreando. A gente já vai decidindo, a gente vai se posicionando. Só que aí Davi, nós aprendemos com Davi que tem batalha contra filisteu, que a gente tem que consultar. Senhor, é para eu subir agora para guerrear? É um inimigo, sim, mas tem inimigos que nós temos que ter discernimento para saber qual é o tempo certo para entrar na guerra. Porque há momentos que nós não podemos, porque se o inimigo vem e a gente vai no vale, pronto, a gente perde. A gente precisa entender que há momentos que o Senhor vai dizer: não sobe. Mas há momentos que Deus vai dizer: agora vai, porque eu vou entregar nas tuas mãos este inimigo. Agora vamos ver a estratégia desse inimigo. Agora a gente vai se aprofundar. A primeira estratégia dos filisteus é enviar gigantes. Por quê? Esse inimigo ele vai agir de forma localizada. E esse inimigo ele vem com um teor elevado de destruição. Ele vem exigindo um posicionamento individual. Ou seja, esse inimigo ele não vai atacar a sua família. Ele vai atacar você primeiro. Os filisteus é um tipo de inimigo que ele não vai atacar. Ele não vai querer que lute coletivo. Golias vai dizer: mande um homem aqui. Porque sabe que se vencer esse homem, a estratégia é o quê? Se eu vencer esse homem, eu vou derrotar toda a nação. O filisteu, esse inimigo, ele vem pedindo posicionamento individual. Isso significa o quê? Ele não vem guerreando contra a tua família. Ele quer um posicionamento individual teu. Ele começa atacando você primeiro. Ele te chama no tete a tete. Porque se ele, por exemplo, ele não vem atacando toda a família, ele vem atacando o marido. Ele usa o marido para desestabilizar toda a família. Ele usa o filho, muitas vezes, para desestabilizar toda a família. Ele vem pedindo posicionamento individual. Ele vai em cada um. Ele vai usando individualmente. Porque se ele matar um, acaba tudo. Se ele atingir se ele atingir a mulher, acaba a casa. Se ele atingir o marido, acaba a família. Se ele atingir o filho, traz desavença no marido e na mulher. Entende? Olha a estratégia do inimigo. Olha a estratégia do filisteu. Diferente dos outros inimigos que nós vemos, né? Amaleque e Moloque, age o quê? Em coisas, age na retaguarda, age no coletivo também. Filisteu, diferente de Amaleque, diferente de Moloque, age de forma individual. Esse inimigo,
ele não ataca o lugar muitas vezes. Ele não ataca teu trabalho. Ele ataca uma liderança para te afrontar, para você pedir a demissão e sair do lugar da bênção. Entende? Olha a estratégia. Ele vem em uma pessoa para te tirar do lugar. Porque ele vai dizer, ó, mande alguém aqui. Se eu vencer aqui, então tudo está subjugado a mim. Muitas vezes a gente está em um lugar que tem muita gente, mas há uma guerra dentro de nós. A gente está num lugar e está no meio de muita gente, todos estão bem, todos estão sorrindo. Isso acontece muito em festas. Está todo mundo bem, sorrindo, mas a gente está ali, há um luto, há uma guerra. A gente olha para nós e não está bem. A gente não consegue, porque dentro de nós tem uma guerra. E isso é o filisteu tentando te tirar daquele lugar, te tirar do lugar de todo mundo. O tamanho, como eu disse, ele vem de maneira localizada e ele vem de forma gigante. E nós vamos entender que o tamanho do gigante, entenda isso, o tamanho do gigante depende do nosso tamanho naquele momento. Por exemplo, muitas vezes nós estamos recebendo um ataque na área financeira, e é um ataque momentâneo muitas vezes. E ali a parte financeira pode estar debilitada. Então naquela área nós estamos como? Estamos grandes. Se é uma área debilitada, aquela área, nós estamos como naquela área? Pequeno. É aí que o inimigo vem. Porque esse inimigo chamado filisteu, ele vem com gigantes. Então ele vai pegar em lugares que você está se sentindo pequeno. Tanto que quando Davi se apresenta diante dele, ele vai dizer: quem que é este pequeno, nanico, que vem guerrear comigo? Porque filisteu, Golias, ele age nas áreas que nós nos sentimos pequenos, nas áreas fragilizadas da nossa vida, nas áreas que estamos pequena. Ou seja, quando algo começa a ficar pequeno na nossa vida, quando algo começa a ficar escasso, nós vemos esse espírito, essa potestade agindo. Então, se nós estamos com um problema financeiro, aí você começa a perceber, gente, você vai começar a identificar agora esse inimigo na tua vida. Quando você está com um problema financeiro, aí começa a quebrar tudo na tua casa. Aí quebra o chuveiro, aí quebra a televisão. Eu fiquei 1 ano sem televisão. 1 ano. Eu fiquei acho que uns 2 meses sem máquina de lavar roupa e sem tanquinho. Quebrou tudo de uma vez, gente. E foi bem na época que a gente estava enfrentando exatamente uma situação financeira tão terrível. A gente estava pequeno nessa área. Aí é quando, meu Deus, Jesus. Eu estou dando um exemplo da área financeira, mas aí você começa a identificar. Quando você está pequeno no teu trabalho, gente. Quando você está se sentindo acuado no teu trabalho. O que acontece lá? Se levanta mais filho das trevas, mão peluda lá. Coração peludo. Aí te afronta. Aí te subjuga. Meu Deus. As áreas que você está pequeno, o gigante cresce. Então nós vamos entender que o tamanho do gigante depende do tamanho nosso naquele lugar, naquele momento, naquela situação. E normalmente vem em momentos que estamos nos sentindo assim, pequenos, diminuídos. E aí a gente começa a ser um para-raio desse inimigo. Qual é a área que você está se sentindo pequeno, às vezes encurralado, muitas vezes não conseguindo vencer? Aí está morando um filisteu. Aí esse gigante tá gritando, dando ordem, e está subjugando você. Muitas vezes, escute isso em nome de Jesus. Muitas vezes a gente, quando está triste com o marido, ou quando o marido está triste com a mulher, com a esposa, aí parece que tudo acontece, tudo de errado, né? Aí a gente fica mais nervoso, a gente tolera menos. Aí aquilo que era desse tamanho é só um problema de uma louça que não foi lavada, de respingo no vaso, se torna no quê? Um gigante. Você já percebeu isso? Porque aquela era uma área fragilizada. A gente está pequeno naquela área. Aí aquilo que era pequeno se torna filisteu.
Hoje, em nome de Jesus, você vai derrotar, você vai se posicionar diante desse inimigo. Você não vai mais se sentir pequeno diante dele. Quando você começar a ver as coisas tomando uma proporção grande, você vai começar: filisteu da treva, tu vai sair da minha casa, porque essa casa agora eu vou te levar para a montanha. Aqui mora o Senhor Jesus Cristo. Aqui quem governa é Deus. Aqui quem governa é o meu Senhor. E eu te derroto nas áreas elevadas, eu te destruo. E eu digo: é você que sai daqui. Não é eu que saio, não é o meu marido que sai, não é minha família que é destruída, não é minhas finanças que são destruídas. É você que sai da minha casa, do meu território, porque este lugar foi Deus que me deu, essa casa foi Deus que me deu, este marido foi Deus que me deu, este filho foi Deus que me deu, e eu não vou ficar pequena. Eu me posiciono derrotando você. Oh, aleluia, meu Deus. Oh. Porque muitas vezes algo acontece e deixa a gente triste aqui, mas aí vai acontecendo uma sucessão de fatos. Aquilo que foi uma coisa pequena aqui, uma tristeza aqui, começa a se tornar uma amargura ali, um ressentimento. Aquilo que era daquele tamanho se torna algo grande, gigante. É aí que você começa a identificar e dar nome. Você precisa dar nome para esse inimigo e dizer: filisteu, eu já te vi, eu já te repreendo. Oh. A segunda estratégia desse inimigo é a insistência. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Samuel. No capítulo, se você não fechou sua Bíblia, é no capítulo 18. Olha só, o capítulo 18 vai dizer: e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Olha o versículo 22 agora, olha lá. E os filisteus tornaram a subir, olha isso. Filisteu age na insistência, age na perseverança maligna, naquilo de novo, e de novo, e de novo. A estratégia desse inimigo é atacar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Há uma recorrência de ataque, e geralmente sempre é nas mesmas situações. Esse inimigo age em situações iguais. Se você identificar onde tem o choro recorrente, aonde tem um botão vermelho no relacionamento, vai encontrar um filisteu. Sabe aquelas situações que entra ano, sai ano, você não consegue romper? É sempre o mesmo problema, é sempre a mesma afronta, é sempre a mesma situação, é sempre a mesma batalha, é todo ano a mesma coisa. Eu acho que esse ano vai dar certo. Aí a gente vai ver, é o mesmo problema. De novo, é o que está acontecendo aqui. Veio, se tornou aí, e de novo, e de novo, e de novo. Porque filisteu, ele age exatamente no de novo, e torna aí, e vai de novo. É o mesmo lugar. Então nós precisamos entender aonde a história se repete na nossa vida. Aonde tem um choro recorrente, aonde tem um botão vermelho no casamento, aonde tem uma situação que está desestabilizando, e é algo que sempre você se pega ali naquela mesma situação, naquele mesmo choro, naquela mesma história. Então são histórias repetidas, são mesmas lutas, mesmas guerras. E aí a gente vai vendo que é exatamente isso. Aí mora um filisteu, e a gente precisa repreender esse inimigo de forma intencional. Agora, como vencer esse inimigo? Vamos agora para as estratégias de como vencer e subjugar esse filho das trevas, em nome de Jesus. Primeira estratégia para vencer o povo da Filístia, o Golias das trevas. Primeiro, lembrando de vitórias passadas, valorizando o que Deus já fez. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 37. Meu Deus, isso é poderoso. Olha aqui, Davi já guerreando certo com Golias, com o filisteu. 1 Samuel 17, verso 37. Oh, aleluia. Oh, Deus, olha só. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão. Nós estamos vendo aqui, que Davi está cara a cara com Golias. Aqui está falando com Saul, né? Mas ali Golias já está em Elá, já afrontando o povo. Aí Davi vai dizer: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu.
O que é isso, Ruth? Diante do ataque do gigante, nós temos que lembrar o Deus que já nos deu vitória passada. Nós precisamos olhar para esse inimigo e dizer: eu tenho um Deus que me habilitou para vencer leão. Eu tenho um Deus que habilitou minhas mãos para vencer o urso. Eu tenho um Deus que me livrou de uma situação. Eu tenho um Deus que me guardou. Ele não me deixou, Ele vai me livrar agora também, porque eu passei por coisas grandes e Deus não me abandonou lá. Ele é o mesmo Deus que vai me livrar das mãos de um filisteu incircunciso. Se Ele me livrou lá, Ele vai me livrar aqui. Se Deus curou lá, Ele vai curar aqui. Se Deus libertou lá, Ele vai libertar aqui. Se Deus fez lá, Ele vai fazer aqui, porque Deus é aquele mesmo que esteve comigo lá, é o mesmo que está comigo aqui e agora, diante desse filisteu. Oh, aleluias. Nós temos a tendência de olhar para uma situação e dizer: já deu errado, já era, não tem jeito mais. Mas o Senhor está dizendo: ei, para vencer filisteu, não se vence se entregando, se vence lembrando daquilo que eu já fiz na tua história, se vence lembrando daquilo que eu já realizei na tua vida, os livramentos que eu já te dei, tudo aquilo que eu já fiz na tua história. É por isso que eu amo o Salmo 103 e verso 2. O que diz lá? Salmo 103 e verso 2 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. Porque o Senhor está dizendo: quando você não esquece aquilo que Ele já fez, isso é a maior arma contra o gigante que se levanta contra a tua vida aqui e agora. Quando você olha para Ele, vai dizer: ei, eu não tenho medo de você, porque eu estava lá, ninguém estava vendo, mas eu já tinha um Deus pleiteando as minhas guerras. Aquele Deus que estava comigo lá no campo é o Deus que está aqui comigo em Elá, e você não vai me intimidar, porque este Deus é maior do que você, porque eu já guerrei coisas maiores do que eu há muito tempo, e este Deus me deu vitória. Esse Deus me deu realmente a autoridade, habilitou minhas mãos para vencer aquilo que já era maior do que eu. Aleluia. Davi se encoraja, não olhando para Elá naquele momento, mas Davi se encoraja olhando para trás, ativando a sua fé em Deus. E ele vai entender: o Deus que me guardou lá vai me guardar aqui. Muitas vezes nós estamos enfrentando tantas situações, e muitas vezes não estamos vivendo tudo o que gostaríamos de viver aqui agora. Mas você já parou para pensar que você ter chegado até aqui já é um milagre? Você ter chegado até aqui já é um milagre do Senhor na tua vida. As situações que você passou já era para você ter se entregado ao manicômio, já ter se entregado ao Rivotril, já ter se entregado à depressão. Mas você está aqui, você está de pé, você está perseverando, você ainda está caminhando. Sabe por quê? Porque o Deus que fez você vencer a depressão, o Deus que fez você vencer ataques, o Deus que fez você vencer humilhações, o Deus que fez você vencer acidentes, o Deus que fez você vencer situações grandiosas, doenças na tua história, doenças na tua família, é o mesmo Deus que está contigo aqui e agora. O que é este problema agora diante daquilo que o Senhor já fez na tua história? Oh, aleluia. Todas as vezes que eu me sinto assim, o Senhor me faz lembrar, quando eu estou olhando para os gigantes, o Senhor me faz lembrar: filha, tu lembra que é para ter nascido cega por conta de uma toxoplasmose congênita que tua mãe adquiriu quando estava grávida de você? Eu não tenho a visão esquerda, é a marca do Deus que fez. Todo mundo olha, parece que eu sou perfeita. Eu não sou nada, gente. Eu olho torto, eu tenho até a cabeça torta assim, ó, porque eu só olho com o direito. Eu dependo só da vista direita para enxergar. Eu estou aqui, se tampar o direito, vou para lugar nenhum, gente. Não me movimento. E o Senhor vai trazer na memória: Ruth, tu lembra que era para você ter nascido naquele acidente que matou a tua mãe? Você com 1 ano de idade, quem era você naquele acidente que morreram 6 pessoas? Quem era você com 1 ano de idade, sem cinto de segurança, naquele acidente que matou meia dúzia de pessoas, Ruth? Era para você ter morrido, mas eu te guardei. Ruth, tu lembra tentativas de suicídio na tua adolescência, Ruth? Aquela depressão não te matou porque fui eu que te guardei, Ruth. Tu lembra, Ruth, quantas vezes, por conta de tantas coisas que tu passou, quantas vezes, Ruth, você pensou em desistir, você tentou acabar com a tua própria vida, e eu não permiti,
porque fui eu, Deus, que dei livramento para a tua história, dei livramento para a tua vida. Tu lembra, Ruth, que quando tu casou, o médico falou, não tem jeito, esquece, não vai engravidar, não tem jeito para você, mas fui eu que dei a última palavra, eu fiz essa semente nascer para minha glória, Ruth. Tu lembra daquilo que eu fiz, e se eu fiz, eu continuo fazendo. Ah, meu Deus. Olhe para trás e perceba quantos livramentos o Senhor já te deu. Olhe para trás e perceba o quanto que Ele já fez. Quantos ursos e quantos leões Ele habilitou tuas mãos para matar. Aquilo veio para devorar você e devorar o que você estava carregando, mas o Senhor não permitiu aquilo dominar a tua história. Deus habilitou tuas mãos para você vencer aquilo que era maior do que você. Então o que eu faço, Ruth? É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. O que eu faço, Ruth? É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. E eu sobrevivi adorando, eu sobrevivi confiando, eu sobrevivi, eu não desisti, Deus cuida de mim. Oh, aleluia, glória a Deus. A segunda estratégia é: não aceite a armadura de Saul. Não lute no mesmo nível do inimigo. O pensamento de ver um gigante na sua frente e pensar: nossa, essa pessoa é mais habilitada que eu, ela é melhor do que eu, ela fala melhor do que eu, ela é mais habilitada para a guerra do que eu, ela é melhor do que eu, ela é mais bonita do que eu, ela fala melhor do que eu. Tem pessoas que você olha para o lado e vê que é até mais preparada que você no trabalho, na vida profissional, nos negócios, na família, no chamado, no propósito. E você vê que são pessoas que estão até mais à frente que você. Faz melhor do que você, cozinha melhor do que você, tem mais tecnologia que você. Aí vem o espírito de Filisteu, vem esse inimigo e vem dizendo: você precisa copiar fulano, você precisa fazer igual estão fazendo por aí, porque está dando certo. Você precisa guerrear com essas armas, porque olha o que estão fazendo, está dando certo lá. Por que você não faz do mesmo jeito? Por que você não faz do jeito certo? Por que você não fala como os outros falam? Por que você não age como os outros agem? Está dando certo do outro lado. Eles estão vencendo. Tá tudo e aí você está aí, ó. Você é pequeno demais. Você é desprezível. E Deus está dizendo: não. Você precisa usar o que é seu. Você precisa usar o que Deus te deu. Nós vamos ver que aí no versículo 38 de 1 Samuel capítulo 17, Davi ele vai rejeitar a armadura de guerreiro, e nós vamos ver que ele vai pegar os aparatos de pastor. Ah, meu Deus, isso é forte, porque no campo de batalha está todo mundo falando para Davi: Davi, você vai vencer como guerreiro. E Deus está dizendo: não, eu te preparei a vida inteira para viver isso daqui. Não é como guerreiro, é como pastor de ovelha. Porque a estratégia que estão usando aí parece ser muito convincente, mas no campo de batalha contra Filisteu, você vai usar e você vai perder, porque você não vai conseguir se movimentar. Davi foi tentar usar a armadura de Saul, não conseguia dar um passo. Foi pegar a espada de Saul, não conseguia carregar. E é isso. Nós vamos ver que precisamos rejeitar aquilo que não é nosso. Os únicos que tinham armadura, como eu já disse, era Jonathan e Saul. Gente, imagine comigo Davi usando a armadura de Saul. Que honra não era? O único que tinha armadura era o rei e o príncipe, o filho do rei. Imagine a honra de Davi chegar diante do exército de Israel dizendo: olha eu como eu estou bonito, olha como eu estou chique, estou guerreiro agora. Davi não vai olhar para a honra. Davi vai olhar para aquilo que ele carregava, para aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. E a gente vai ver que a armadura era a experiência, a vida e a estrutura do outro. Tudo isso me paralisa. Tudo isso faz a gente correr e tentar vencer.
com aquilo que é do outro, com a experiência do outro, com a oração do outro. Sabe aquelas pessoas que falam assim: olha, ora por mim. Tá tudo bem pedir oração, mas muitas vezes ele não se coloca na brecha para orar. Ele quer vencer com a armadura do outro. Não é que a gente não precise ter ajuda, a gente precisa de ajuda. Eu já disse aqui que a gente tentar vencer guerra sozinho é um erro, mas é um erro também a gente não lutar com as nossas armas. É um erro a gente pedir uma armadura sendo que a gente não se forja, sendo que a gente não vai ter a armadura lá em Efésios 6 e toma a armadura que Deus já nos deu, a oração, a espada do Espírito, a capacete da salvação. E aí Deus diz: não despreze o teu cajado, não despreze sua funda, não despreze suas pedrinhas do ribeiro, não despreze o simples, não despreze o pouco, não despreze aquilo que Deus deu para você. Agora está uma onda, né, das pessoas se recorrer muito à inteligência artificial. Tem uma irmã que chegou para mim e falou assim: olha, pastora, eu estou me aconselhando com o IA, o dia inteiro nem conversando com o IA. O sangue de Jesus tem poder. O dia inteiro conversando com o IA. O que eu preciso fazer agora? O que eu respondo para essa pessoa? O que eu vai fazer alguma coisa na igreja? O que eu preciso fazer? Qual palavra eu preciso? Qual dinâmica? Meu Deus, a gente está perdendo a essência de usar aquilo que Deus tem nos dado. É pouco, mas é capaz de vencer um gigante, mas é capaz de vencer o inimigo das trevas, é capaz, porque agora nós estamos vivendo aí, né? Inteligência artificial, é um cristianismo artificial. Ruth, mas eu não sei, eu não posso, é pequeno demais o que eu tenho. Exatamente, mas o que Deus te deu é para ser usado agora. A funda que Deus te deu é para ser usada agora. A pedrinha do ribeiro que Deus te deu é para ser usada agora. E isso é capaz de libertar uma nação inteira. Isso é capaz de libertar uma família inteira, um destino inteiro. Não vamos colocar a armadura de Saul, vamos usar o que Deus tem para nós. Terceira atitude, terceira estratégia: tome uma atitude. Olha só como nós vencemos esse filisteu. Esse inimigo, ele vem querendo nos paralisar com intimidação. Golias, ele não vem apenas para uma guerra, ele vem para uma intimidação. Ele vai dizer: quem de vocês podem comigo? Eu sou mais forte do que todos. E ele vem com orgulho. É nessa hora que Davi pega a sua funda e se posiciona e toma uma atitude. O povo de Israel está lá sem atitude nenhuma, mas Davi, ele toma uma atitude. Davi, ele faz exatamente o que é para fazer. Ele faz um posicionamento. Ele não crê em seus recursos. Ele vai dizer para Golias: você vem com arco, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor, o nome do Deus de Israel. E nós vamos ver que Davi toma uma posição. Ele toma uma atitude, não naquilo que ele tem, mas no nome do Senhor, olhando para aquilo que o Senhor é, não para aquilo que ele tem. E nós precisamos tomar essa atitude. Diante das guerras, diante de filisteus, nós precisamos nos movimentar, não olhando para aquilo que nós temos, mas confiando naquilo que o Deus de Israel é, naquilo que Ele já liberou, naquilo que Ele já prometeu, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele vai liberar. Então nós vamos ver que o recurso do inimigo, o recurso das pessoas pode até ser mais sofisticado, mas os recursos de Deus podem até parecer simples, mas são mais poderosos que qualquer tecnologia, que qualquer IA, que qualquer situação, que qualquer tendência humana está liberando aí neste tempo. Então nós vamos ver que o gigante filisteu, ele é para ser enfrentado, é para tomar uma atitude. Entenda bem, eu já vou terminar. Diante de filisteu você não pode administrar. Você não tem que administrar Golias. Golias não é um gigante para ser administrado. Golias é um filisteu que precisa ser derrotado. Você não tem que negociar com Golias. Você não pode administrar o filisteu. Você precisa tomar uma atitude diante desse inimigo que é gigante, dentro da tua vida, dentro da tua casa. E você não precisa de muito, você precisa de um posicionamento, e é no nome do Senhor. É diante de Deus. Você tem que se levantar no nome do Senhor, confiando que Deus vai pleitear suas guerras, confiando nele. E a última e quarta estratégia, eu quero terminar aqui, é a estratégia contra o desgaste. Filisteu, ele se levanta para te desgastar. Lembra quando a gente falou
que ele vem de novo e de novo e de novo. Ele torna a vir, ele sempre vem do de novo. E nós precisamos fazer como Davi, consultar ao Senhor como guerrear. Senhor, eu subo agora, eu vou agora, eu guerreio agora, porque mesmo a gente não administrando Golias, a gente precisa ter discernimento, porque muitas vezes a gente está indo para a guerra, só que estamos indo no vale, e no vale nós perdemos. Para esse gigante, precisamos entender que é na montanha que precisamos estar. Então nós precisamos consultar a Deus, como vencer, e qual é a estratégia que nós vamos ter. Porque o grande erro é não perceber quando a estratégia de Deus muda. Porque vai ter um momento que Deus vai dizer: agora não, Davi, agora espera. Agora não é hora de você, porque tem outras energias, tem outras coisas que você precisa tomar cuidado, Davi. Você precisa agora olhar para outras demandas, você precisa agora guerrear outras coisas. Ah, mas ontem eu venci assim, veio, tomou. Mas e agora? Será que você está tendo discernimento em como o Senhor está te dizendo como vencer essa batalha? Porque para a mesma coisa, para a mesma batalha, o Senhor pode dizer: a estratégia é outra, a fala é outra, o momento é outro, a estação é outra, o jeito é outro, a atitude é outra. É por isso que a gente precisa estar consultando a Deus, porque o desgaste vai fazer a gente guerrear com as nossas armas, porque a gente fica às vezes cansado, porque é sempre a mesma história. E o gigante, ele vem exatamente para te cansar com narrativas, querendo destabilizar o teu psicológico. E eu quero orar por você agora. Como nós vencemos isso trazendo a armadura de Deus? Você precisa pegar a armadura da fé. Tome sobre você a armadura da fé. A armadura, ela vai proteger o que? Os órgãos vitais. Como eu venço o filisteu? Pegando a armadura da fé, confiando no Deus de Israel, confiando que aquele que fez vai fazer de novo. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Neste momento, você que entende que está sob ataque de filisteu, ataque de gigante, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero que você se posicione e tome uma atitude hoje diante do Senhor. Você que está vivendo histórias recorrentes, você que entende que está vivendo em Elá, há uma guerra, há uma afronta, e muitas vezes há um medo no seu coração. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pelo seu coração, eu quero orar pela sua história, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que entende que tem um gigante contra você. Há um gigante na enfermidade, há um gigante no coração, há um gigante no psicológico, há um gigante na sua casa, há um gigante no financeiro, há um gigante na tua família, há um gigante na tua saúde, há um gigante que está vindo afrontar a tua casa, há um gigante que está vindo afrontar o teu emprego. O Senhor hoje quer agora te revestir de força e autoridade. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Tem alguém que quer se entregar ao Senhor? Tem alguém que quer aceitar Jesus como o suficiente Salvador da sua vida? Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero me colocar na brecha diante do Senhor sobre a tua história agora. Oh, Radai Shedi, oh, Ramai de Radai, oh, Ramai de Raiz. Papai, está aqui o teu povo, Jesus. Há um gigante que se levantou, há um gigante que tem afrontado o Senhor. Mas neste campo de Elá, uma autoridade está surgindo, e é no nome do Senhor que nós nos posicionamos agora. E eu declaro agora sobre essa família, sobre este coração, sobre essa história, sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, a mesma autoridade que foi sobre Davi, o mesmo poder que se apoderou de Davi, agora se apodere desta vida, se apodere desse meu irmão, se apodere dessa minha irmã agora. Eu declaro agora a mesma autoridade que encontrou Davi no campo de Elá, vai encontrar esta vida agora. Todo Golias vai ser agora desonrado, todo gigante agora vai ser derrotado, e pela própria espada ele vai ser morto. E eu declaro: gigante na tua casa cai agora, gigante na tua família cai agora, gigante na
negócios caiam agora. Gigante na tua mente cai agora. Gigante no teu propósito cai agora. Gigante no teu chamado cai agora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, no campo de Elá, Deus vai dar vitória para o teu povo. Há um campo de batalha, mas nós vamos agora, nós vamos guerrear e nós não vamos mais administrar esse Golias. Nós vamos vencer esse Golias. Nós vamos usar a pouca fé que temos, nós vamos usar a oração que temos, nós vamos usar a fé que temos, nós vamos usar a oração que temos, o jejum que temos, o posicionamento que temos. Pode parecer pequeno, mas é suficiente nas mãos daquele que confia no Deus de Israel. É pequeno, mas Deus vai usar. É pequeno, mas Deus vai honrar. Há um poder agora. Receba este poder se apoderando de você. Receba este poder agora se apoderando do teu coração. Receba essa autoridade agora. Como Davi olhou para Golias e encheu-se de autoridade, você agora vai olhar para esse gigante e vai dizer: eu vou a ti no nome do Senhor, o meu Deus. Eu vou a ti, eu vou contra ti. Eu te abençoo, eu abençoo tua história, eu abençoo tua casa, eu abençoo a tua vida, eu abençoo teus negócios, eu abençoo tua saúde, eu abençoo teu chamado, eu abençoo teu filho, eu abençoo tua filha, eu abençoo tua esposa, eu abençoo teu esposo, eu abençoo na autoridade do nome de Jesus. Olha o gigante tombando, olha Golias agora sendo derrubado. Há um posicionamento de fé. Toma agora a armadura da fé. Tu vai dizer: Golias, você não vai vencer na narrativa, mas eu vou me posicionar diante de Deus. Eu me posiciono diante de Deus. E todo filisteu da treva agora bate retirada agora. Este lugar é meu, esta família é minha, este filho é meu, este marido é meu, essa esposa é minha, este negócio é meu, e nenhum gigante vai tirar aquilo que é meu. Ai, xeramai, decoramai. Ai, xerei, caramai. Deus está agindo aqui. Eu sinto Deus agir. Tem poços entulhados na tua vida e tu tentou desistir. Deus está dizendo agora: eu encho o teu coração de ousadia para continuar. Perseverança para continuar cavando, perseverança para continuar acreditando, perseverança para continuar clamando, perseverança para continuar intercedendo, perseverança para continuar acreditando naquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor liberou, aquilo que o Senhor determinou. Eu declaro agora: os poços entulhados você vai começar a cavar. Deus está te dando autoridade. Vai cavar em nome de Jesus. Cava o poço de novo. Entulhou, vai cavar de novo. Deus está dizendo: estou mandando provisão de novo, eu estou mandando fonte de novo, eu estou mandando a provisão de novo. Assim diz o Senhor. Eu declaro essa bênção, esse poder, essa autoridade sobre a tua vida. E todo gigante está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode gritar dizendo: em nome de Jesus, em nome de Jesus? Está abençoado, está